Pará vai receber uma das maiores termoelétricas do Brasil, a usina termoelétrica Porto 100, ou UTE Porto 100, que promete ser um marco na geração de energia do país. Eu vou te contar todos os detalhes técnicos, os impactos e o que isso significa para o nosso futuro energético. Então, bora lá. Para começar o assunto de hoje, vamos começar pelo básico. O que é a UTE Porto 100? Ela é um projeto gigante que está sendo construído no Pará, resultado de uma parceria entre a Mitsubishi Power, né, aqui da América, a Consag, que é engenharia, que é uma empresa do grupo Andrade Gutierrez, a Porto 100 Geração de Energia SA e a New Fortress Energy. O contrato para engenharia, aquisição, construção, o famoso EPC, foi assinado lá em maio de 24, lá em Tóquio, na sede da Mitsubishi. Agora, o que faz essa usina ser tão especial? Ela vai operar com 4 turbinas a gás M505JC da Mitsubishi Power, que simplesmente é o creme aí da engenharia moderna. São refrigeradas a ar, tem revestimento térmico avançado nas palhetas e operam a uma temperatura de entrada de 1.600 graus Celsius. Só para você ter uma ideia, cada uma dessas turbinas em ciclo simples pode gerar entre 330 a 450 MW. Multiplica isso aí por 4, a UTE Porto 100 vai entregar 1,6 GW de capacidade. Isso é 1.600 MW. É muita energia firme e confiável, suficiente para suprir uma cidade com milhões de habitantes ou complementar a rede nacional em momentos de pico. E por falar em ciclo simples, deixa eu te explicar isso aí rapidinho como é que funciona. Diferente das usinas de ciclo combinado, que usam o calor residual do gás para gerar o vapor e mover uma turbina adicional, né, uma turbina a vapor, o ciclo simples de Porto 100 ela usa apenas as turbinas a gás. Então aproveito aqui também para deixar um convite para você conhecer os nossos cursos na área de termoelétricas, o curso de turbina a vapor, incluindo também as nossas parcerias para o curso de ciclo combinado, né, o turbina a gás mais turbina a vapor, que eu mencionei anteriormente, assim como o curso para caldeira de recuperação, que são as nossas parcerias, tá? Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, conheça mais. O gás natural liquefeito, né, o GNL, ele vem do terminal e é queimado para aquecer o ar comprimido dentro da turbina. Esse ar quente ele expande, gira as palhetas da turbina, né, uma velocidade absurda, e aí o gerador transforma esse movimento em eletricidade. Parece tudo simples, né, mas existe toda uma complexidade por trás, né? Mas são turbinas extremamente eficientes, como essa daí, a eficiência é ainda maior por causa da tecnologia de ponta. Mas não é só sobre o tamanho ou potência que a gente precisa falar nesse caso, tá? O Brasil tem uma matriz energética que depende muito das hidrelétricas, já falou muito, já cansou de falar disso aqui. Mais de metade da nossa energia vem desse tipo de fonte, né? Só que com as secas cada vez mais frequentes aí, algumas crises hídricas que nós já vivenciamos, a gente precisa de alternativas. E aí entram essas termoelétricas, né? Como a Porto 100 e tantas outras que nós já falamos por aqui, elas são uma espécie de seguro, né, para o sistema, garantindo energia mesmo quando os reservatórios estão baixos. O presidente da Abrajet ele já disse que o setor térmico despacha mais de 21 MW diariamente e que sem isso aí os reservatórios das hidrelétricas estariam em um míseros 4%, né? Então é um número que assusta e mostra como que essas usinas são cruciais. Agora vamos dar ênfase um pouquinho mais nessas turbinas M501JC, que a Mitsubishi vem aprimorando aí há mais de 40 anos. Elas têm baixas emissões de CO2 e outros poluentes, o que é uma baita vantagem ambiental. Comparando as usinas antigas a carvão, por exemplo, né, por uma JC dessa daí, pode cortar aí as emissões de CO2 em quase 70%. E tem mais, né? No futuro, elas podem ainda ser adaptadas para rodar com 100% de hidrogênio. Então imagina só uma usina dessa aí queimando hidrogênio verde, né? Quase sem impacto aí no polêmico efeito estufa. É o tipo de tecnologia aí que alinha potência com sustentabilidade. Isso aí casa direitinho com as metas do Brasil de cortar mais de 53% das emissões de gases aí de efeito estufa até 2030 e chegar à neutralidade de carbono até 2050. Se é uma medida política do Brasil, estratégica, né, eficiente, é uma política barateira, não cabe ao nosso canal debater isso, né? Fato é que Porto 100 se compara com outras gigantes aí do Brasil, né? Para resumir aí, eu fiz aqui um ranking bem rapidinho das maiores termoelétricas, aí, tanto as já construídas quanto em construção. Então hoje, para a gente ter uma noção, a maior operação é o Porto Sergipe, né? Lá em Barra dos Cocais, com 1,5 MW. Ela usa o gás natural e entrou em ação em 2020. Em segundo lugar, temos a UTE GNA, né, lá no Porto do Açu, Rio de Janeiro, com 1,3 MW, inaugurada em 2021. Aí vem o complexo termoelétrico de Parnaíba, lá com 1,4 GW, né? E a UTE Marlin Azul, lá em Macaé, né, com 565 MW. E
começou a operação em 2023 usando o gás do pré-sal. Entre as usinas que estão em construção, além da Porto 100, temos a GNA2, que eu falei da 1, né? Também no Porto do Açu, com 1,6 MW, previsto para 2024, né? Era. A Porto 100, com seu 1,6, vai ficar entre as top 3 quando entrar em operação em 2026, superando várias dessas gigantes aí. E por falar em Marlim Azul, ela é um precedente importante para as turbinas da Mitsubishi no Brasil. Foi inaugurada lá em 23, né? Foi a primeira a usar o gás do pré-sal e também tem uma turbina modelo M501JC, o projeto que custou 500 milhões de dólares e hoje abastece mais de 2,5 milhões de casas, tá? Só como curiosidade, o Brasil tem 65% das reservas de gás natural concentradas no Rio de Janeiro. Mas no Pará está entrando aí nesse jogo com o terminal de Barbacena, que vai suprir mais de 2,2 gigawatts de capacidade na região. Voltando para Porto 100, a construção já está rolando e a Consag está cuidando da parte toda civil ali, da linha de transmissão e da subestação, enquanto a Mitsubishi foca nas turbinas. O projeto ganhou um contrato de 15 anos no leilão de reserva de capacidade de 2021, o que mostra a confiança do mercado nessa iniciativa. E não é para menos, né? Com 1,6 gigawatt, ela vai ser a maior usina de pico do Brasil, ou seja, né? Uma especialista em atender demandas em momentos críticos como apagões ou secas prolongadas. Mas nem tudo são flores, né? A termoelétrica, mesmo as mais modernas, com as Porto 100, ainda queimam combustíveis fósseis. Isso vai colocar pressão nas metas de descarbonização. Por outro lado, a Porto 100 vai ser mais limpa que as usinas a carvão ou a óleo diesel que ainda existe por aí, né? Tipo o Complexo Jorge Lacerda, lá em Santa Catarina, que passou por alguns imbróglios, né? Ou as usinas de PC lá no Ceará. E com a possibilidade de usar o hidrogênio no futuro, ela pode ser uma ponte aí para o sistema mais sustentável. Então, o que você achou disso aí tudo? A UTE Porto 100 é uma gigante no Brasil, ela traz energia confiável, usa tecnologia de ponta e abre as portas para as inovações com o hidrogênio. Claro que a gente não pode esquecer dos investimentos em renováveis, né, como solar e eólico, mas enquanto elas têm intermitência, sem o sol, sem vento, sem energia nesses casos, né, as térmicas, como elas são essenciais para segurar os momentos de ponta, tá? O Pará com esse projeto aí se torna, né, um polo energético no norte e essas turbinas aí começam a girar a turbina todo vapor em 2026. Então, você curtiu esse conteúdo? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, né, o que você achou. Deixa um like aí, se inscreva no canal, conheça mais sobre nossos produtos, serviços, nossos cursos direcionados para termoelétricas, curso de turbina a vapor, turbina a gás, ciclo combinado, caldeira de recuperação e fique ligado no poder das turbinas por meio do canal Turbivap, se inscreva por aqui. Até a próxima, obrigado pela atenção e participação, um abraço e fui.